Olá, a paz de Jesus, a você que segue a minha página humildemente, a você que me vê aqui pelas mídias sociais. Eu sou Jorge Augusto, né? Estou me apresentando humildemente, sou humilde servo de Jesus, né? Eu já vim falar sobre um assunto que me despertou, um amigo aqui falando comigo, me despertou muito sobre esse assunto. E como eu vou falar sobre esse assunto, né? Sem falar da minha experiência, talvez, né? Mas eu vou gravar, esse aqui é um teaser, né? Mas primeiro tem a mensagem que Deus quer passar, e quando Deus quer passar a mensagem, o nosso coração fica exultante, nosso coração fica querendo repassar a mensagem que Deus mandou, né? Deus permitiu que eu mandasse, e quando Deus não permite, eu me calo. Então, vamos falar hoje sobre um tema que é muito complicado de se falar, e que o mundo dito gospel, né, o mundo fonográfico tem dito que você ser um cantor, um artista evangélico virou um clichê, virou algo assim de muita vanglória, de muita algo financeiramente, vamos dizer assim, né? E tem um caso recente aí de um cantor, um jovem, um menino, né, que cresceu financeiramente e saiu do meio dito gospel, né? Um caso que foi recente, que todo mundo deve estar sabendo aí. Quem vê as mídias sociais, as notícias gospel, né, do meio gospel, viu aí, e foi muito falado, foi muito comentado. Mas assim, as pessoas têm confundido o missionariado, o louvar, não só o louvar, mas também a questão sobre a arte em Jesus, né? Tem usado do talento, do dom que Deus deu a essas pessoas, como Deus deu à minha vida um talento que eu demorei a descobrir, né? E Deus me deu um talento, um dom, que é louvar a Deus. Outras pessoas têm um talento da dança, da pantomima, né? Pantomina, do teatro, e como foi o domingo, né? Na igreja ao qual eu frequento, eu vou falar aqui publicamente, até comprei a pulseirinha que está comigo, né? A Cia Logos, eu vou dar o crédito aqui, falando sobre o perdão. Foi um culto muito maravilhoso, falou ao meu coração. O culto de domingo passado pela manhã na minha igreja, ao qual eu frequento, a qual Deus me colocou, a mim e a minha família. Nós estamos nessa igreja, né? Então, e Deus tem falado muito, né? Foi um culto muito maravilhoso. Então, cada qual, inclusive, na verdade, eu estou falando do meu métier, né? Que é o mundo dito gospel, que é o mundo dos louvadores, né? Aqui é um bate-papo, aqui é um papo, é um recado de Deus, na verdade, mas é uma situação, é um sentimento constrangedor, é um assunto espinhoso de se falar, né? Mas a Deus, quando fala, e Deus, quando Ele quer usar alguém para falar, ele fala, e Deus tem colocado no meu coração de falar isso, né? Porque tem se colocado que quando você louva na igreja, você tem status, muda a sua mentalidade, quando Deus te chama. Isso realmente acontece.
E muitas pessoas têm caído no conto das ilusões, entrando nos contos das fábulas, como é que eu vou dizer, entrando assim no mundo surreal, né? Quando na verdade nós somos servos de Deus. E quando Deus me colocou naquele CTI, e eu estou falando da experiência que eu tive com Deus. E Deus mudou a minha mentalidade de ministério, Deus mudou a minha mentalidade. Eu já tinha essa mentalidade, mas quando Deus me chamou para o ministério de louvor, eu fiquei muito vislumbrado pelos elogios, pelos tapinhas nas costas, pelas falsas promessas e tudo mais, né? Então, você que está aqui no meu canal, você que vai ver essa mensagem, depois o teaser, né? Sobre Deus cuida de mim, dessa música que eu vou cantar a capela, para abençoar a sua vida. Ele cuida de nós. Vou contar um pouquinho da minha experiência, Deus colocou na minha sensibilidade, a minha capacidade musical, eu comecei imitando, vamos dizer assim, né? Meus amigos lá onde eu morava, em Realengo, pediam que eu cantasse. Eles vão lembrar disso, aqueles que vão ver a página, eu não estou falando, não é nada inventado. Eles sabem disso, eles riam muito, né? Mas são coisas que acontecem com a nossa vida, são pensamentos que acontecem, e a gente vai passar por várias situações. E eu imitava o cantor do mundo, né? O sambista Alexandre Pires, que a minha voz tem um pouquinho, eu entonava um pouquinho da voz do Alexandre Pires. Eles falavam, Guto, que é o meu apelido, né? Faz aí o Alexandre Pires, né? Eu imitava direitinho. Foi quando Deus começou a me despertar, né? Que eu realmente, as pessoas falavam que eu tinha um talento, que eu tinha um dom, que eu tinha uma voz bonita, né? E hoje aqui o mundo dito gospel tem falado que é o cantar pelo cantar, é o louvar pelo louvar, é só o balbuciar das palavras, né? Então eu digo para você que é tudo ilusão. O mundo dito gospel fonográfico, ele passa que é um métier, um mundo de ilusões, é um mundo de complexos, é um mundo muito complicado. E aí você acha que vai dar autógrafo, você vai dar isso, vai dar aquilo. Não é nada disso. Quando nós somos servos de Deus, quando Deus nos chama para um missionariado, nós temos que nos posicionar em relação às vidas, né? E eu tive a experiência de evangelizar uma vida num leito de enfermidade, e eu pensei que o meu ministério tinha acabado, eu pensei que o meu ministério tinha escapado pelas minhas mãos, eu pensei que eu nunca mais ia voltar a louvar a Deus, mas Deus foi condescendente, e como diz esse louvor, Deus cuida de nós, né? Ele tem cada passo, cada momento da nossa vida, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos dá paz. A gente fica meio inseguro, né? Eu vou falar aqui, talvez aqueles que estão me vendo aqui no vídeo, né, e vão me ver louvando agora no teaser, né, podem dizer assim: poxa, Jorge, aqueles que me conhecem, né, me viram em 2012 na depressão que eu passei, algo muito complicado. Isso tem que ser falado, né?
aqueles que passam por depressão, ansiedade exacerbada, ao qual eu tenho, né? Uma ansiedade tamanha, um nervosismo, uma coisa. E eu tenho visto a diferença que quando a gente realmente serve a Jesus com o coração puro e reto diante dele, ele nos dá a paz. Jesus nos dá a paz, né? E hoje eu tenho vivido a paz de Jesus na minha vida. E como eu falei nos vídeos anteriores, eu falei no meu testemunho de vida, eu falei no meu galgar espiritual, que eu galguei a minha escalada ministerial, né? E foi tudo com humildade, tudo com simplicidade, né? Mas eu deixei me levar pelos elogios, você acha que é o super-homem, você acha que pode tudo, e começa os elogios que você canta muito, que você é isso, que você é aquilo, né? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente se aprume, né? Se coloque como um servo realmente de Jesus. Nós somos servos. A palavra do Senhor diz que nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós, né? E eu sempre tive essa humildade, mas eu deixei me levar o ilusionismo que uma igreja grande, né, impacta na sua vida. Quando você é chamado para o ministério, e Deus me chamou para o ministério de louvor, não foi eu que quis, eu tive um caminhar, mas às vezes a gente, como filho pródigo, a gente se perde, né? Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, eu sei que Deus tem daqueles que vão ouvir essa mensagem, Deus tem um propósito na vossa vida, seja qual talento for, seja talento musical, seja um talento na culinária, seja um talento no desenho, seja um talento para servir ao seu marido, seja um talento para você, esposa, ser a auxiliadora do seu esposo, seja um talento no seu trabalho. Talvez as pessoas possam te olhar e ver Jesus refletido em você, né? Como as pessoas têm visto Jesus refletido em mim, a minha humildade, a minha simplicidade, e isso não vai mudar. Eu nunca vou me ufanar, nunca mais vou me deixar levar pelos elogios, pelas falácias, né, que o inimigo coloca na nossa vida. E Deus tem colocado, hoje um amigo me falou sobre uma louvadora, né, que realmente deixou o seu ministério e se perdeu, não quis mais louvar. Eu entrei na página dessa louvadora, essa louvadora louvou, gravou um CD, e por causa de questões contratuais, questões de cunho, isso aqui, né, ficou triste, ficou um tempo longe do ministério de louvor, ao qual ela canta bem, tem uma voz legal, mas não é o essencial. Você tem uma voz aveludada, bonita, né, uma voz simples, não é garantia que você vai ter sucesso, não é o fluir de Deus na sua vida, é o fluir do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus realmente mudou a minha mentalidade, e a minha mentalidade hoje é salvar vidas, através do meu louvor a Deus, através da inspiração que Deus colocou no meu coração. E Deus cuida de nós, e como Ele cuidou de mim desde o início da internação, passa um filme na nossa cabeça, tudo que a gente passa, e às vezes até eu acho que às vezes eu sinto saudade daquele mingau que eu comia na ceia. Era um mingau gostoso, que a tia trazia. Eu falei: tia, traz um mingau para mim, eu troco tudo pelo mingau. Tia: não, pode deixar que eu vou trazer para você.
Eu fiz amizade com a tia que trazia o mingauzinho, a ceia, a nutricionista lá no CTI, né? Falava, e aí, seu Jorge, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem, graças a Deus. Então, isso aqui é um bate-papo, é uma mensagem que Deus quer passar para você que serve a Jesus, para você não cair nas fábulas, nos contos das fábulas que o mundo dito gospel tem falado, que é de refletores, que vai ser sempre, os dias vão ser belos, e não vai ser. Jesus disse que nós passaríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E vai ter dias que a gente vai ter dor de barriga, vai ter diarreia, como eu tenho, várias, né? Eu estou falando em português claro, aqui para vocês. E às vezes eu estava até pensando antes de fazer esse recado de Deus para a sua vida. As pessoas vão falar assim, nossa, como Deus mudou o Jorge, né? Deus, Ele muda as situações, Ele faz o que Ele quer. Eu não tinha talvez eu não teria capacidade de estar aqui falando, né? De ter feito os covers, como meu irmão, o Jota, né? O Walter, meu amigo de trabalho, falou que o recado de Deus para minha vida é que eu estava sendo um talento desperdiçado, né? Eu falei, não vou fazer não. E eu comecei a gravar, né? E aí eu postei o primeiro, postei o segundo, postei o terceiro, e foi fluindo. Claro, a gente é imperfeito, né? E um fato que aconteceu na minha igreja foi no domingo passado. Uma menina autista, ela louvou ao Senhor Jesus, ela queria muito louvar no altar de Jesus, e o pastor concedeu a honra dela louvar. E ela louvou da maneira dela. E foi lindo demais. Deus se agrada do verdadeiro louvor. O louvor puro, de coração puro. Então, a você que quer servir ao Senhor, que está servindo a Deus, não se ufane, não se engrandeça, porque a gente não é nada. Não é o cantor, não é o bailarino, não é o dançarino, a dançarina, não é o músico, é Deus quem faz, é Deus quem nos usa. Com total humildade, com total submissão a Deus, eu tenho falado isso. Isso vai ser o permear da minha vida, o linear, a minha vocação. Porque quando a gente passa por tribulações, as pessoas vão embora, as pessoas saem da nossa vida. Quando a gente erra, né, ninguém quer ficar do nosso lado. E poucas pessoas ficam do nosso lado, e Jesus fica do nosso lado. Então você não se vislumbre daquilo, da sua missão, que você siga a sua missão realmente de forma séria, de forma humilde. Deus se agrada do coração contrito e condoído, tem humildade, sabedoria, no saber falar, no saber agir. E esse domingo para mim foi um domingo muito maravilhoso, que eu pude voltar a louvar a Deus depois de 12 anos num coral. Quem diria, né? Um coral muito tradicional, um coral muito, assim, com várias pessoas diferentes, um coral, assim, com várias faixas etárias. E eu vi ali que eu pude ver senhorinhas ali que poderiam estar no banco, mas estavam ali de coração puro, louvando a Deus no coral, na apresentação de bengalinha. E Deus quer o simples, Deus não quer o complicado. A gente aqui complica tudo. E como diz a música, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali.
eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ele é quem cuida de nós. Então, que você seja humilde, porque os holofotes gospel têm visto a guerra de pastores, um falando mal do outro, um querendo o insucesso do outro, um falando mal do outro, e está vendo essa galhardia, essa valentia, né? E as vidas têm se perdido, né? As vidas têm se escoado das mãos. E, como eu tenho repetido, há 16 milhões aproximadamente de desigrejados fora das igrejas, porque foram machucadas dentro das igrejas. Pastores não souberam lidar com a situação. Então, um assunto vai puxando o outro. E domingo, de manhã, pela manhã, Cia Logos falou sobre o perdão. Né? Falou sobre o perdão, e a gente deve perdoar. A gente não deve levar nada dentro da nossa vida a ferro e fogo, porque Jesus nos perdoa os nossos erros. A gente não pode perdoar uma pessoa, então a gente deve perdoar. E domingo eu pude ver o meu passado e o meu presente. Pessoas honrando a minha vida, pessoas, a minha filha primogênita lá me honrando. Foi muito legal, foi muito ver minha filha, minhas duas filhas, minha esposa, que Deus me deu a honra, a dignidade de ter uma esposa idônea, uma esposa que me ajuda, que me ama, como eu sou imperfeito. Eu louvo a Deus pela vida dela. Minha esposa, eu te amo. E assim a gente vai caminhando com Deus. É um caminho. É fácil? Não é. Mas com Deus a gente vence tudo. Aí você vai falar assim: Jorge, mas você pode voltar para o hospital de novo. Sim, posso. Mas eu vou voltar de um modo diferente. Não mais da maneira assustada como eu entrei da primeira vez. Não mais da maneira que eu me entreguei. E depois Jesus foi me moldando como o escultor molda o barro, a escultura, né? Ele foi me moldando. Ele foi mudando meu pensamento, foi mudando, muda aqui, muda ali, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, você tem que ser exemplo. Na vida a gente vai ter erros e acertos. A gente está suscetível a errar, nós somos humanos. O único perfeito foi Jesus, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, essa mensagem, não sei a hora que você vai ver essa mensagem, e o teaser, né? Deus cuida de mim. E eu quero dizer para você que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuidou de mim lá no início, quando eu nem pensava em estar aqui falando essa mensagem, até porque eu nunca fui de falar muito, e Deus tem me dado o dom de falar em público, de não ser tímido, de estar passando a mensagem que Deus quer. E eu fiz um teaser, né, falando sobre a música Subir no Monte, Doce Amigo do Duzão e o grupo Subir no Monte. Então, eu só dou glórias a Deus, porque Deus tem mudado realmente a minha vida, o meu pensamento, a minha mente, a minha submissão. Ao meu líder, também o meu agradecimento pela confiança, meu líder do Ministério de Louvor da minha igreja, que mesmo eu chegando agora na igreja, me colocou no coral, confiou na minha vida, no meu ministério, e a gente vai galgando, né? A gente vai caminhando com Deus um passo de cada vez. É o coral, depois um outro objetivo, tudo de acordo com como Deus quer, como Deus faz. Então eu queria agradecer
aqui nessa mensagem as pessoas que me honraram. Hoje é um dia muito feliz, né? Que foi ontem, né? Domingo, que eu voltei a louvar ao Senhor no altar de Jesus, que Ele permitiu que eu voltasse a louvar, né? Situações se levantaram para que eu não voltasse, mas eu voltei. O filho pródigo voltou. Assim pode acontecer e vai acontecer na sua vida. Espere Deus agir. Espere. Deus cuida de nós. Não tenha pressa. Por mais que a gente pode pensar assim, e às vezes o inimigo coloca na nossa mente, mas caramba, 6 meses é muito tempo, passa rápido. A vida tem passado muito rápido. A minha filha já tem 15 anos, minha segundinha vai fazer 9 daqui a um mês. E a vida passa rápido. A vida é como um sopro. A vida E se a gente não viveu hoje ou agora, não dizer eu te amo, não dizer perdoa, desculpa, perdão, não dizer, não se despedir, porque às vezes pode ser uma última vez que você pode estar vendo aquela pessoa. E é como eu disse, né? O foco principal é dizer que, para você que está me ouvindo, que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Você pode errar uma vez, você pode cair, mas Deus nos levanta. Então o vislumbramento que tem acontecido aí é tamanho, né? É muito fácil gravar um CD, um DVD, é muito fácil você fazer um show, é um glamour, é uma coisa de louco, que você vai fazer podcast, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, e o seu dia a dia é uma luta, não é nada fácil. Você tem que se automotivar, e eu tenho me automotivado para que Deus tem me automotivado. Nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Jesus, porque Ele cuida de nós. Então não se ufane, não se exaspere, não se apresse. Há tempo para tudo na terra. Há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo de vestir. Há tempo para tudo na nossa vida. Então, para essa mensagem não ficar muito longa, não se vislumbre com as coisas que vão surgir no seu ministério, no seu trabalho, na sua faculdade. Mantenha a humildade, os pés no chão. E Deus vai nos levar a lugares longínquos. Eu nem imagino onde Deus vai me levar. Mas Ele tem um plano. Ele tem um plano para cada vida, para a minha vida. Ele tem um plano. Eu fiquei 12 anos longe, ansiando estar no altar de Jesus. Aquelas pessoas que estão mais próximas da minha vida sabem o quanto eu ansiei estar no altar de Deus novamente. E foi uma luta para me voltar. Foi uma luta grande. Eu tentava e Deus não queria. Eu ia de novo e Deus não queria. E eu subi no altar dele, Ele falou, não é essa hora. Eu me internei. Eu tive que passar por todo um processo para Deus me lapidar, como Deus vai te lapidar, da maneira como Ele quer. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele é um Deus triuno, né? Ele faz como Ele aprouver. Então, que Deus te use, que as pessoas vejam Deus refletido em você, a sua vida, e não se vislumbre com um mundo dito gospel. A fama passa, mas os valores ficam.
salvar, você ser um referencial para uma vida, fica. Vale a pena seguir Jesus. Ele te dá a paz. Ele te dá o amor, a mansidão. São os frutos do Espírito. Amabilidade, domínio próprio. Está tudo na Bíblia. Leia a Bíblia. Então, a você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, a você que serve no altar de Jesus, siga esse recado de Deus para a sua vida. E como diz a música, né, desse louvador, desse compositor, que infelizmente, né, o mundo dito gospel tem dito que se ufanou, que eu não vou entrar no métier, não vou entrar nessa ideologia. Quem sou eu? Eu tirei foto com ele, ele era da minha ex-igreja, foi da minha ex-igreja. E Deus espera o filho pródigo. Por mais que as pessoas possam andar em caminhos tortuosos, Ele nos perdoa. Como Ele falou domingo com o grupo Cialogos, né? A gente tem que liberar o perdão. Deus já nos perdoou. A gente não deve se culpar de nada. Deus já nos perdoou. Deus nos perdoa. Deus é um Deus de amor. É um amor incondicional. Ele nos comprou a preço de sangue naquela cruz. Ele nos deu a graça. A graça não para libertinagem. A graça não é para libertinagem, para você ficar pecando. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. Logo, se vive no pecado, não é nascido de Deus. A gente tem que ser, nós somos da semente incorruptível. Nós vimos aí agora um rei com uma coroa corruptível, que a traça corrói, que por mais que tenha sangue azul, né, os ditos sangue azul, né, da realeza, da nobreza. E eu fiquei vendo ali um pouquinho, eu fiquei imaginando Jesus, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá, né, a gente não sabe, ele virá como ladrão, ele virá, um ficará, o outro será levado. E ali nós temos a coroa incorruptível, que é a vida eterna. Nós dissemos sim para Jesus. Quando nós nos batizamos, temos a consciência do batismo, que é um renascer de novo, né? Como Jesus disse ao servo, né? É preciso nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo? Nascer para Jesus. Ele diz, eu sou a vida eterna. Aquele que vem em mim não terá mais sede. É verdade, Jesus. Nós que vivemos em Deus, nós somos descedentados. Viva com Jesus. Seja humilde. Não se vislumbre com esse mundo, que tem dito que tudo é fácil. E Jesus disse que a porta é estreita, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu venho deixar esse humilde recado para você. Eu me vislumbrei e não tinha ninguém para chegar para mim e falar, ó, Jorge, não se vislumbra não. Não teve ninguém. Jesus tem me colocado como um baluarte, talvez, entre aspas, eu não vou me exaltar, um diferencial aqui no YouTube para te alertar, para dar um alerta. Nós somos servos de Deus, humildes servos, humildes. Nós não somos artistas, nós não somos... eu vejo muitos perfis aí de pessoas que têm se ufanado e têm se engrandecido e coloca artistas e está louvando em cima do altar. Será que
Ali você tem que pensar nas vidas. Você está ministrando as vidas que está pela internet, que vai estar no santuário, no altar, ali na igreja, querendo uma palavra renovadora, querendo uma palavra de vida, passando por desafios. E como é que você vai se basear? Você é ministro de louvor, você é músico. Estou falando do meu métier, que é o ministério de louvor. Ah, mas canta bem, tem uma voz bonita. Mas se não tiver o fluir do Espírito Santo na nossa vida, não flui nada. A gente não tem conteúdo para falar. Então, acho que eu passei o recado. Nós não somos artistas. A gente tem o nosso dom que Deus nos deu, o talento. Nós somos servos de Deus, servos humildes, com coração puro e quebrantado. Ah, mas eu quero ir porque, não, é legal, vai ser legal, poxa, eu vou tocar pra caramba, que a pessoa vai me aplaudir. Não é o cantor que faz, é Deus quem faz. Não é o músico que faz, não é o músico que toca, é Deus quem faz. Não é o regente que faz, é Deus quem faz. É Deus quem faz a obra. É Deus quem faz a obra. Então, vou fazer esse teaser agora, não sei falar inglês, estou entrando nesse métier aí. Né? E ele diz assim: esse louvor, Deus cuida de mim, que é o pastor Kleber Lucas, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu estou contigo, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
Pois estou contigo, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou contigo, eu sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou contigo, eu sei, Deus cuida de mim. Amém, Jesus. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Ele nos ama. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Jesus estendeu a mão para mim. Ele pode estender a mão para você. Creia em Deus, em Jesus. Creia no milagre. Assim como Ele fez na minha vida, me tirando do CTI. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio. Exaltado seja Deus na minha vida. Eu não sou nada, eu sou pó. Isso aqui vai voltar para o pó. Eu sou vaso de barro nas mãos do oleiro. A gente não é nada nessa vida. A minha irmã mais nova, né? Se ela ver esse vídeo, ela vai falar. Eu sempre falava assim, eu sei. Ela fala, tu não sabe de nada. A gente não sabe de nada mesmo. A vida é uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Nessa vida a gente não sabe de nada. Aos caminhos de Deus. Deus tem um caminho para a nossa vida. Ele tem um caminho para a sua vida. Ele diz que Ele tem caminhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem caminhos de bem para a sua vida. Eu tenho visto o fluir de Deus na minha vida. Eu quero passar isso para você, humildemente. Eu sou servo de Jesus, Jorge Augusto, humilde servo de Deus, que tem visto o amor de Deus para com a minha vida. A vida não é fácil. A gente tem perdas, tem muitos desafios, mas Deus venceu por nós. Na cruz, Ele deixou a graça, o favor imerecido. A gente não merecia. A gente não merecia. Mas Ele nos amou primeiro, antes que nós os amássemos. A palavra diz que ainda em substância informe, no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia, já nos chamava pelo nosso nome. Olha aí que lindo. Ele chama pelo teu nome. Ele vai falar com a sua vida. Assim como Ele falou com a minha, Ele vai falar com a sua vida. Eu só tenho a transmitir o amor de Jesus para você. Para a sua vida, a você, minha irmã, a você, meu irmão, a você que me ouve e que vai ouvir essa mensagem de Deus para a sua vida. Eu não estaria aqui se talvez Deus não falasse que eu fizesse essa mensagem. Que essa mensagem possa tocar o seu coração. Que Deus fale profundamente a sua vida. Não seja só algo do homem, mas é algo de Deus.
a mensagem sublime de Deus, o amor de Deus, que nós temos vistos aí, nesse meio aí, só muita podridão, muito escândalo, muita coisa. Mas Jesus não é isso. Jesus é paz, amor, mansidão, alegria. Jesus é paz. Em nome de Jesus. Aqui é meu nome, Jorge Augusto. E até esclarecendo antes de terminar esse teaser, né? Eu vou voltar aos covers, né? Tô dando um tempo, né? Tô fazendo um teaser, ainda vou fazer mais 2, né? Talvez sem mensagem ou com mensagem, não sei o que Deus vai direcionar a minha vida, né? Mas eu vou voltar aos covers. Eu só tô fazendo Deus pediu que eu parasse para poder frutificar, né, os covers, até porque se eu lançasse um atrás do outro seria algo mecânico, algo algo mecânico, tá cantando por cantar, e essa não é a intenção de Deus para com a minha vida. O que Deus me chamou foi para que, através do dom que Ele me deu, e que eu usasse para tocar as vidas, salvar vidas que estejam no fundo do poço, como eu tive, com depressão, com ansiedade, nos ansiolíticos, aquelas pessoas que estejam no CTI, doentes, os lunáticos, os loucos, os paralíticos, e Deus cura. Ele pode curar, Ele é o mesmo de ontem, hoje, para sempre será. Ele nunca muda e nunca mudará. Então, esse é o recado de Deus para você. A você que me ouve, a paz de Jesus, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Não sei que hora você está vendo. Eu sempre tenho esse jargão, até porque a gente não sabe quando Deus vai falar na nossa vida, né? Às vezes você está aqui nessa mensagem, humilde mensagem, porque não sou eu, estou querendo mandar, da minha cabeça, não, é algo que Deus coloca no coração para falar. Então já são quase 50 minutos de um recado de Deus e um louvor, que Deus fale com o seu coração. Eu louvei de forma humilde a minha interpretação, né, espontânea. Não é como eu já falei a última vez, eu vou falar, não sendo redundante, não é o cantor que faz, é Deus quem faz. Ele vê o nosso coração puro e reto. Que Deus o abençoe, Deus a abençoe grandemente, abençoe a vossa vida. Deus seja exaltado através da sua vida. Amém? Então vamos caminhar juntos com Deus nessa caminhada. As lutas são diárias, cada dia é um desafio, é um dia diferente, que a gente possa vencer em Jesus. Transborde o amor de Deus para as vidas e o que o Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Em nome de Jesus, humildemente, aqui vai esse recado, esse teaser da música Deus Cuida de Mim. A paz de Jesus, Jesus te ama e eu também. Fica na paz. Tchau.